Preço do Bitcoin derretendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, 66,9 mil dólares. Agora, né, no momento atual em reais, vamos dar uma olhada aqui, 352 mil reais, então uma queda realmente brutal. No dia está caindo bastante, quase 8% em reais. E vamos ver em dólar aqui, mais de 8%, né? 8,5%. A queda em dólar hoje, realmente o preço está derretendo. E bem-vindo, se esse é o seu primeiro bear market, seja bem-vindo. Geralmente aí o preço do Bitcoin nos bear markets corrige entre 70% a 80%, historicamente. Nada garante que esse padrão vai continuar se repetindo, mas por incrível que pareça e para a surpresa de muitos, o padrão está se repetindo, sim. Temos do topo 45% de queda em dólar. Então, ainda pode cair bastante se for seguir o padrão dos últimos anos. Eu falei sobre isso, inclusive, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos atrás, traçando, né, essa tendência de correção e de valorização e mencionando qual que seria o patamar estimado de preço. E se o Bitcoin seguir essa tendência de correção, né, a correção estimada seria ali nos 32 mil dólares, mas enfim, não significa que vai cair nesse patamar de preço, né? Seria o estimado caso o padrão se repetisse. Enfim, é importante lembrar também que nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E vamos dar uma olhada aqui então nesse post que é bem interessante, que fala sobre o preço do Bitcoin que está seguindo o padrão dos ciclos passados. Então a gente vinha falando há um tempo sobre os ciclos de 4 anos que poderiam não acontecer mais, porque o halving já não faz mais tanta relevância. Aliás, não é mais tão relevante do ponto de vista da oferta de Bitcoin, mas enfim, para surpresa de alguns, o padrão está se repetindo. Então aqui a gente tem aí os ciclos do Bitcoin, esse aqui em verde é o ciclo de 2012 a 2016, aqui em roxo a gente tem o ciclo de 2016 a 2020, depois em laranja o ciclo de 2020 a 2024 e agora em branco o ciclo atual, que começou ali em 2024 e se seguir o padrão aí pode durar mais algum tempo, né? A gente observa também aqui a linha vermelha marca o fundo para os ciclos passados, o que é muito curioso, porque realmente é um padrão que se repete de forma muito semelhante. Então, é incrível aí esses padrões se repetindo. E outra coisa que a gente pode observar aqui é a volatilidade caindo, então os retornos decrescentes e talvez também as correções decrescentes, né? É o que se espera. Então, por exemplo, vou colocar aqui no gráfico do preço novamente. Aqui a gente teve valorizações nos últimos ciclos bem maiores, né, de mais de 3.000%, aqui mais de 1.000% em dólar. E aqui nesse ciclo de alta a gente teve apenas, entre aspas, né, porque é bastante coisa para muitos ativos, mas apenas, entre aspas, 624% em dólar. Então, algumas pessoas estimam que talvez essa queda seja menor do que as anteriores, justamente porque a valorização foi também um pouco menor. Mas então, seguindo aqui exatamente o que está acontecendo, o padrão aparentemente está se repetindo, né? É aqui um disclaimer, então parte de uma premissa frágil, né? Aqui simplesmente espelhar a repetição dos ciclos, porque os ciclos podem ser diferentes e agora a gente tem aí um mercado maior do que antes, temos mais ETFs, temos mais liquidez institucional e temos aí uma integração macro do Bitcoin maior. Mesmo assim, com tudo isso, o ciclo ainda está se repetindo, o que é realmente bastante interessante, né? Então, os gráficos estão se alinhando, e levam em consideração aí o tempo desde o halving e ignoram aí o regime monetário, o que também é extremamente curioso, porque do ponto de vista da oferta, o regime monetário, o preço do dinheiro, a liquidez global parece fazer muito mais diferença, né? Mas o fato é que, independentemente disso, os ciclos de 4 anos que levam em consideração o halving ainda estão acontecendo. Bom, se o ambiente muda, então juros, liquidez, política fiscal e adoção institucional, o fundo padrão pode não existir, né? Então pode não cair tanto quanto antes. A história rima, mas não obedece necessariamente. Gráficos são bons para contexto, mas péssimos como relógio. É de fato, sim, mas não deixa de ser muito interessante que o ciclo continua assim se repetindo, né? Isso é inegável.
E antes de falar sobre este gráfico aqui, eu quero lembrar que se você está pensando em comprar Bitcoin e aproveitar a promoção, vou deixar um link do mercado Bitcoin aqui na descrição, que é uma das maiores corretoras aqui da América Latina, do Brasil, e eles também têm um cartão com cashback em Bitcoin, 1% de cashback em Bitcoin, sem anuidade no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição para vocês já criarem a conta. E se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio e quer uma assessoria exclusiva e específica para o seu caso, para tirar dúvidas sobre investimentos e até questões tributárias, nós temos uma parceria então com profissionais certificados. Então mande uma mensagem com seu nome e WhatsApp no Instagram ou no Twitter aqui do canal Quem é Satoshi. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui então no post que eu comentei há poucos dias atrás, né? Será que a história vai se repetir e veremos o Bitcoin nos 32 mil dólares? Aqui mostra as correções que aconteceram ao longo da história em 2017, 4 anos depois, 2021, 4 anos depois, 2025, e se a tendência continuar, o preço deve cair até os 32 mil dólares. Eu particularmente não acho esse o cenário mais provável, tá? Porque aqui é basicamente traçaram uma tendência linear e colocaram um número. Só que hoje em dia o cenário é muito diferente, mas eu posso estar totalmente errado. E é importante mencionar isso, porque eu inclusive não estava esperando essa queda agora, e eu não estava esperando a manutenção dos ciclos de 4 em 4 anos. Então, enfim, realmente é muito difícil prever o futuro, mas que a gente pode ver analisar esses padrões para ter uma ideia do potencial do movimento aí dos ativos, no caso o Bitcoin, que é sim um ativo muito volátil e que historicamente vem seguindo esses ciclos aí a cada 4 anos. E também dar uma olhada em alguns indicadores. Então quero dar uma olhada aqui em alguns com vocês, começando pelo Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância. Eu vou atualizar aqui, mas então a princípio ele está em 11, indicador em 11 e como eu falei, é difícil o mercado ficar com muito medo durante muito tempo. Então podemos ter volatilidade aí pela frente. Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, em 11 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Aqui, múltiplo de Mayer, vamos atualizar aqui também. Mas então ele está bem abaixo de 1 e lembrando, quanto menor esse indicador, geralmente mais descontado está o preço do Bitcoin e quanto mais descontado, se você ainda acha que os fundamentos do ativo não mudaram, é muito melhor comprar Bitcoin a 70 mil dólares do que a 126 mil dólares, não é mesmo? É uma promoção aí no preço do ativo. Se ele permanece o mesmo do ponto de vista de fundamentos, aí está ficando cada vez melhor, né? Inclusive, eu acho que boa parte das pessoas aqui que acompanham o canal estão torcendo para a queda do Bitcoin para adquirir satoshis mais baratos. Mas o sentimento é misto, né? Porque, enfim, também muita gente gosta aí quando o preço sobe e a gente tem a sensação de que o nosso poder de compra aumenta. E o Bitcoin vem ganhando espaço, vem ganhando relevância. Então, enfim, é bastante subjetiva essa questão aí. Agora falando sobre MVRV, que também é um indicador bem interessante, eventualmente ele cai abaixo de 1, é muito raro, o preço precisa despencar muito, mas falando em bear markets anteriores, que foram sempre muito severos, a gente teve esses indicadores ainda menores. Então a gente ainda tem o MVRV em 1,31, né? Aqui, geralmente, 66 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Uma queda bem forte hoje, mais de 9%. Bom, daí, geralmente, o que alguns investidores fazem? Lembrando, isso aqui não é uma dica de investimentos, né? Se esses investidores estão buscando uma alocação no ativo e o preço está caindo, melhor, né? Agora, se o investidor já tem alocação que ele acha adequada para o ativo, aí talvez ele espere, enfim. Bom, dito isso, eu quero lembrar também que entre um topo e um novo topo, geralmente vai um bom tempo, tá? Então, já que a gente está falando de padrões se repetindo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. De dezembro de 2017, onde o preço do Bitcoin chegou em 19 mil dólares, até a próxima vez em que ele passou desse patamar de preço, se passaram aqui, vamos ver, se passaram 3 anos, né? Foi em dezembro de 2020 que ele voltou a subir e passou
do patamar anterior de preço. Então, entre dezembro de 2017 a dezembro de 2020, ou seja, durante 3 anos o preço do Bitcoin ficou andando de lado, caiu, corrigiu e assim por diante. Para só depois, 3 anos depois, ele se valorizar. Então, estejam preparados, né? Digamos que o ciclo se repita aqui. Não necessariamente o ciclo vai se repetir, mas digamos que sim, digamos que isso aconteça novamente, né? O topo foi aqui em outubro de 2025, pode ser que só em outubro de 2028 o preço volte ao patamar ali de 126 mil dólares. Novamente, se eu tivesse que chutar, eu não diria que esse é o cenário mais provável, mas isso já aconteceu antes, então é bom que você esteja preparado, que você conheça o ativo que você está comprando. Analise o que aconteceu no passado, eu acho que isso acaba ficando muito mais fácil quando você já passou por mais de um ciclo, né? Então, quem já viu aí o preço caindo 70%, 80% uma ou mais vezes, aí, enfim, já está acostumado com a volatilidade e meio que não liga tanto para essa volatilidade de curto prazo. Seja no momento de alta, né, não entra em euforia, se alavancando e assim por diante, e no momento de baixa também, não se desespera, né? Então, geralmente isso acontece com um investidor que já está um pouco mais calejado aí no mercado. Falando sobre liquidações também, falando sobre euforia, muito cuidado com operar alavancado, aí é um ativo que está com bastante volatilidade, e olha só, se a gente observar aqui, nos últimos dias a gente teve, por exemplo, no dia 30 de janeiro, mais de 2 bilhões de dólares liquidados em posições alavancadas somente nessas exchanges aqui, né, que vocês conseguem ver na tela. E recentemente, né, no dia 4 de fevereiro, mais de 1 bilhão de dólares em operações alavancadas liquidadas. Então, muito cuidado se você está operando alavancado. Nesse momento, faça isso apenas se você sabe muito bem o que você está fazendo. Bom, no mais, vamos acompanhar aí esse momento tão interessante aí de correção brutal no preço do Bitcoin. Não é a primeira vez que isso acontece, provavelmente não será a última. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.